Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pode com Jesus. É um privilégio poder espalhar a palavra de Deus para vocês que estão nos assistindo. Todos os dias eu estou aqui com uma convidada que me inspira muito e todos os dias Deus vai falando com a gente e vai direcionando o que é que nós precisamos fazer. E há um tempo atrás, como vocês já sabem, ele direcionou esse Pode com Jesus, porque nós precisamos levar a palavra de Deus a toda criatura, a todos os lugares. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer o ID. E é isso que eu tenho chamado, é esse um dos meus propósitos, e é isso que eu vou continuar fazendo até a volta de Jesus. E eu tô aqui com uma convidada muito especial. Ela é uma amiga de muitos anos, ela é uma amiga que a gente cresceu juntas, fizemos faculdade, nós temos uma caminhada com Deus juntas, né? Deus se revelou a mim, se revelou a ela, e a gente vem crescendo aí nesse amor ao Senhor, dia após dia. A gente tem história, se a gente for contar aqui todos os testemunhos, a gente não vai acabar esse pote com Jesus hoje, mas eu quero apresentar a Priscila Fontinelli. Ela é escritora, psicoterapeuta, ela tem um projeto lindo com mulheres, fora tudo que ela já fez aí, dos desígnios que Deus mandou para ela. E ela é a nossa convidada de hoje para dizer um pouco do que é que Jesus fez com ela, falar um pouco da sua história, falar do seu trabalho, para ser cada vez mais canal de bênçãos, tanto nas nossas vidas como na sua vida que está assistindo aí. Então, Priscila, amiga, seja muito bem-vinda ao Pode com Jesus. Aqui é um espaço livre, aqui é um espaço que o Espírito Santo vai se fazer presente em todos os momentos, então, que Amém. você seja aí esse canal de bênção. Então, Amém. você é livre. Amém. Olá, quero agradecer a Rebeca por esse convite. Quero dizer que eu fico muito honrada, quero parabenizar ela pela iniciativa de falar de Jesus para tantas Amém. mulheres, fazer a diferença, eh, e dizer, né, olá para vocês que não me conhecem. Bom dia, eu sou Priscila Safontinelli, sou psicoterapeuta, sou escritora do livro O Grito do Coração e sou filha de Deus, né, como Amém. todos nós. Sou mulher, sou mãe, sou esposa, e é sobre isso, né, o nosso assunto É isso. hoje, né. Ser mulher no mundo de hoje realmente não Verdade. tem sido fácil. Nós mulheres estamos pagando, acredito, eu sempre falo, um preço emocional de ser mulher, porque são muitas cobranças, muitos papéis, e o meu trabalho é sobre isso, Amém. é ajudar mulheres através do que eu estudo, da ciência, claro, porque a ciência está para servir Jesus, né. É verdade. E Jesus capacitou, né? Quando Jesus exatamente, capacita o homem, nós somos capazes de fazer infinitas coisas que isso, muitas vezes nem nós acreditamos isso. em nós mesmos. Tem uma música, Priscila, que ele diz assim, que nós somos o vilão da nossa própria vida, É porque Deus verdade, capacita tanto o homem que às vezes o homem não acredita em si, é mas nós verdade, estamos cheios de dons para ser, né, liberados é para tantas verdade. pessoas e quando Deus capacita, como a Priscila falou da ciência, ele usa homens para falar dele É, com a ciência que ela é exata, é, né, que não erra, porque exatamente. realmente aquilo que não erra só pode vir de Deus. Com certeza. A ciência está para servir Jesus. Amém. Jesus é maior do que tudo na Verdade. nossa vida, do que toda doença, do que tudo, né, do que nós, do que cientistas, do que guerras, É isso. do que, desafios e obstáculos. E o meu papel, né, a missão que Deus me deu foi essa, de ajudar mulheres, de apoiar Amém. mulheres a encontrar o lugar delas, ajudar elas a entender que elas não são somente os papéis que elas desenvolvem, Verdade. né, não só o papel de mãe, de esposa, o papel de amiga, o papel de uma profissional, mas elas são a essência de É cada isso. uma, porque cada um de nós temos uma essência dada por Deus, temos um plano, Deus desenhou um plano original para todos nós. É E o isso. meu é diferente do seu, que é diferente da outra, não é Verdade. verdade? E é isso que eu tenho feito no meu dia a dia, é isso que eu tenho, Amém. essa missão que eu tenho carregado, que Deus me deu. E é com muita Amém. alegria que eu estou aqui hoje, que eu Amém. posso acrescentar,
aqui para essas mulheres que estão nos assistindo. Mulheres e homens. É, mulheres e homens. A Priscila falando agora, gente, e me veio muito à mente a época que a gente estava na faculdade. Porque assim, eu acho que a Priscila, eu acho não, eu tenho certeza que a Priscila vai concordar comigo. A gente somos duas mulheres aqui, falando para vocês improváveis. Duas mulheres que Verdade, eram extremamente tímidas, não era, Priscila? verdade, Duas mulheres que se escondiam atrás das suas mães, assim, né, da verdade, saia da mãe, porque era envergonhada, verdade. porque não se achava capaz, né? Se hoje a gente aqui nessa conversa, talvez a gente vai falar algo sobre isso, mas se a gente há uns anos atrás a gente dissesse, Priscila, você sabia que É, daqui a 15 anos a gente ia estar num podcast falando para mulheres, amiga, tu ia acreditar? jamais, Jamais a gente ia acreditar. Mas por jamais. quê? Porque nós não sabíamos o nosso propósito. Nós não tínhamos uma Verdade. direção concreta. Sabe o que é que nós tínhamos, Priscila? Nós tínhamos um direcionamento mundano, um direcionamento, ai, todo mundo nasce, cresce, faz É, uma faculdade, tem um trabalho, tem filhos, casa, é, mas qual é o propósito maior? Né? é Qual é o verdade. propósito maior? E a gente não tinha essa direção. A gente fazia aquilo que era imposto pelo mundo, que era imposto pela sociedade. Mas a gente não pode deixar de esquecer que se não fosse a palavra de Deus, que se não fosse a Bíblia, nós não tínhamos uma direção no centro da vontade de Deus. Porque uma coisa é a gente viver com as nossas próprias vontades. Outra coisa é a gente viver no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente vive de acordo com as nossas vontades, as Verdade. coisas nem sempre vão sair da forma que a gente quer. E quando a gente vive no centro da vontade de Deus, as coisas elas são melhores e maiores e mais sobrenatural do que a gente espera, né? Então por isso que nós estamos aqui e eu olhei para trás e disse: "Meu Deus, se a gente não tivesse um Deus, né, que nos mostrasse realmente uma direção e um propósito, nós estaríamos numa mesma vida, né, talvez sem tantas bênçãos, né, sem talvez tanto entendimento como nós temos hoje, porque uma coisa, Priscila, eu digo, pessoas estão esperando por nós. Com certeza. E como pessoas estão esperando por você que está nos assistindo. Então, o nosso propósito ele precisa ser desenvolvido, porque Deus ele precisa, ele na verdade não precisa, mas ele quer nos usar. Então, quando Contar a com a gente se gente. torna disponível, independente da área que a pessoa esteja, mas de alguma forma, quando a gente obedece, É ele vai usando verdade. a gente mais e mais, não é? É verdade. Isso que você está falando, né, eu percebo, né, nas mulheres, na verdade no mundo, uma crise muito grande de identidade. Verdade. Existem muitas mulheres, homens também, jovens, adolescentes, presos a um destino que eles acreditam que eles não têm opção, É, né. E quantas mulheres estão, numa situação achando que não tem solução, se reprimindo para caber, né, numa verdade. caixinha desse tamanho que o mundo prega, É né. isso. Quando a gente entende que nós somos filhas de Deus, Amém. que nós somos herdeiros, né, Co-herdeiros de do Cristo. Senhor, co-herdeiros de Cristo, tudo muda, né. E eu tenho certeza que, de fato, o que aconteceu com nós duas foi isso, né, que É, nós descobrimos essa identidade em verdade. Deus, Verdade, Priscila. descobrimos, o porquê, o para quê que nós viemos, né, no mundo, e isso faz toda a diferença na minha vida, na sua vida, e que você também possa ter coragem de se posicionar Amém. para fazer a diferença, porque eu tenho certeza que Deus quer lhe usar no ambiente que você vive. É Cada verdade. uma é usada no ambiente que vive, cada uma é usada de forma É diferente. isso. Deus conta conosco, não é verdade? É sempre. E que não é fácil, a vida não é fácil para Não, ninguém, né? Uma para vida com ninguém. Jesus, ela tem obstáculos também, mas você passa melhor, É, não é verdade? Passa é. com Ele, você tem a quem recorrer, você entende que você tem um dono que briga por você. É verdade. Você foi comprado, né? A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós fomos comprados, nós somos dele, né? Ele morreu na cruz por mim e por você. E nós estamos vivendo no mundo, Priscila, no automático, sabe? Numa geração fast food, numa geração sem paciência, sabe? Numa geração que as coisas têm que ser para ontem e a gente acaba esquecendo do primordial, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente esquece de dar o nosso maior tempo
a Deus, que Ele é soberano, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ninguém é igual a Ele. Eu estava escutando a minha pregação da minha igreja ontem. E ela explicando, falando do primeiro céu, do segundo céu, terceiro céu, talvez, né, pessoas nem sabem que existe 3 céus na palavra de Deus. Eu não vou conseguir explicar aqui porque eu vou me delongar, mas são níveis celestiais que nós precisamos entender porque vai fazer toda a diferença na nossa vida. E como a Priscila falou, quando nós conhecemos a palavra, gera uma identidade de Cristo, uma identidade de filha e de filha amada. Então, muitas mulheres que estão nos assistindo, eu não sei da sua história, eu não sei do seu passado, eu não sei o que é que te magoa, mas eu posso ter a certeza que eu tenho uma história. Eu tenho um passado, a Priscila tem uma história, a Priscila tem um passado, mas nós não deixamos esse passado tornar presente e nem magoar o que nós temos para o futuro, porque quando nós temos a identidade de Cristo, nós sabemos quem nós somos em Deus. E identidade, eu vou falar para você, não é uma identidade de papel onde tem lá a nossa foto, a nossa, o nosso digital. Não. Identidade vai além do que isso. Quando você entende que você é uma mulher de propósito, uma mulher cheia de vida, uma mulher que precisa ter segurança em quem você é, e quando você obedece à palavra de Deus, Deus vai te liberando dons e você vai sendo capacitada a fazer algo que você jamais faria. E se pessoas vierem te rotular, se pessoas vierem dizer quem vocês não vão, sabe, dar bola, vocês não vão nem prestar atenção, porque você sabe quem você é. Então, o mundo, Priscila, sabe, todos os dias está colocando rótulos, está colocando mentiras, está colocando palavras sobre as nossas vidas para a gente achar que a gente é mentirosa, para a gente achar que a gente não é pertencente, para que muitas mulheres aqui, se não tiveram um pai, por isso elas são menores, sabe, ou piores do que outras mulheres. E a comparação, ela não vem de Deus. A comparação ela é altamente maligna. É. E nós precisamos entender a palavra do Senhor para a gente tornar ainda mais essa fortaleza, saber quem nós somos. A Bíblia diz que a sabedoria da mulher. E quando nós usufruímos dessa sabedoria e a gente busca o conhecimento verdadeiro e genuíno, a gente entende que o poder e o governo, ele está nas nossas mãos. Só basta a gente pegar. Lá em Gênesis, na palavra diz, Deus entregou o governo nas nossas mãos, amiga. Então, assim, eu acho isso muito forte, porque quando nós nos posicionamos, como você já falou aqui, os céus se abrem. Você viu que eu falei que tinha um primeiro, o segundo e o terceiro céu? Os céus se abrem e Deus ele fica numa felicidade assim extraordinária, extraordinária pelas filhas dele, pelos filhos dele, tal, né? Tem homens também nos assistindo aqui. Então assim, quando eu falo do homem, né, o homem e a mulher está disponível todo esse amor para mim, para você, para Priscila, para a família dela, para a casa dela. Então nós não podemos perder mais tempo, Priscila, de conhecer a palavra. E uma das coisas que a Priscila faz é também mostrar para as pessoas, né, que não pode mais perder tempo, porque quando a gente busca a nossa cura interior, quando a gente busca quais foram os nossos traumas passados, quando a gente busca sobre saber da nossa infância, porque muitas mulheres, Priscila, estão aqui, elas não sabem o porquê, talvez elas são é, invejosas. Às vezes elas não sabem porque elas são carentes. Algumas pessoas aqui não sabem porque elas são tristes. Algumas mulheres aqui estão assistindo a gente não sabem porque ela tem problema em perdoar, né? Então, assim, são inúmeros casos que o estudo que a Priscila fez, o estudo que ela nunca para de estudar, como eu também nunca paro de estudar, mas é ajudar as mulheres a entender esse passado para poder ser tratado e vocês entenderem qual é a sua identidade em Cristo. É, tem um versículo que diz na palavra de Deus: "O meu povo perece por Por falta falta de de conhecimento". conhecimento. Então, esse é o conhecimento. Oséias 4:6, tá, Isso, gente? Oséias 4:6. O conhecimento, que conhecimento é esse, né? Como vocês podem estar se perguntando: "Ah, mas como é que eu vou chegar a ter essa identidade em Deus? Como é que eu vou acessar isso? Elas acessaram porque isso?". Não.
O meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento da palavra de Deus, é o autoconhecimento. Porque muitas mulheres, muitos homens, o ser humano, em geral, não sabe o que quer, É verdade. não sabe para onde está indo. Muitas vezes Deus não nos dá o que nós pedimos, como ele diz na palavra dele, É porque nós isso. não sabemos pedir. É isso Por mesmo. que nós não sabemos pedir? Porque nós não sabemos o que nós queremos. É isso. Nós pedimos, às vezes, algo que nós não queremos. E Deus, como sonda o nosso coração, sabe das nossas limitações, ele não dá. Verdade. Porque Porque nós não eu estamos costumo preparados. comparar como uma criança que quer um pirulito. Nós, como mãe, como pai, nós não podemos dar o pirulito para ela, mas ela quer. É, Ela bate o pé, ela chora, chora. porque ela quer o pirulito. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos que nem essa criança, tá certo? Mas como, Priscila? Eu peço algo que eu não posso dar agora, eu peço um sucesso profissional a Deus que eu não posso me dedicar agora. Eu peço um casamento para Deus que eu ainda não estou preparada para viver esse casamento, que eu ainda não estou preparada Verdade. para as renúncias que eu vou ter que fazer para viver esse casamento. Então, tudo parte do conhecimento. O Tudo. conhecimento do trauma infantil que você pode ter vivido, o conhecimento por que que você está reagindo assim hoje a tal situação, a tal circunstância, A porque resistência, né? você a resistência, às vezes a Bíblia também diz, né, o bem que eu quero fazer eu não faço. Então, porque Jesus conhece profundamente a nossa alma, o nosso Verdade. espírito e como nós somos confusos. Então, as pessoas têm adiado isso, né, têm adiado e os índices, as pesquisas estão aí para mostrar o quanto o mundo está adoecido, Muito, né. muito, muito, muito. Tem uma pesquisa que diz que 80% dos brasileiros estão em estado de depressão. Olha isso, que Se nós forte. pegarmos agora o Instagram, né, as mídias sociais, as redes sociais, nós vamos ver todo mundo sorrindo. E onde é que É, está? Onde é que estão os 86%? é isso. Não é verdade? É isso. Então, isso representa o tamanho da desconexão, porque a depressão, o estresse, a ansiedade é a desconexão do seu eu com a sua essência. É isso. Quando nós estamos vivendo um papel, quando nós não estamos vivendo de acordo com a nossa essência, nós nos estressamos, nós É deprimimos, isso. nós ficamos Porque não está no ansiosos. centro da vontade de Deus, né? Porque não está, né? Porque Verdade. Deus nos deu uma essência Isso. para que essa essência floresça na gente, para que a gente possa viver o plano dele. É isso. Quando nós estamos desconectados disso, nada vai dar certo, Nada. nada vai fluir. Então, que vocês, mulheres, possam buscar o conhecimento de vocês mesmas e da palavra de Deus. Isso anda em paralelo, É, porque um completa o outro, é isso. né? Povo de Deus, o conhecimento é melhor do que ouro e do que prata. Nós É precisamos, Priscila, verdade. estar em uma busca constante da palavra de Deus, sabe? Tudo que nós precisamos, porque eu tenho certeza que você é um professor de matemática, você se especializa em matemática todos os dias. É, A Priscila, hoje ela é psicoterapeuta, ela se aprofundou, foi atrás de estudos. com Uma pessoa que é certeza. advogado não para de estudar, um médico não para de estudar, porque as coisas vão mudando, né? E a gente precisa que cada vez mais a gente busque esse conhecimento. Mas tem um conhecimento que nunca muda e que é o mais atual de toda a face da Terra, que se chama a Bíblia Sagrada. Esse conhecimento ele nunca vai mudar. E para você ser médico, terapeuta, psicoterapeuta, professora de inglês, manicure, o que você tiver que fazer, a Bíblia é a base de tudo. A Bíblia é a base de tudo. E quando a Priscila falou que a oração, né, que nós precisamos orar, que nós precisamos pedir, se você pedir, você vai alcançar a glória, mas a Bíblia também diz que você tem que acreditar. Você tem que crer na palavra. Não adianta só a gente ir para a igreja, dizer que crê, a gente querer fazer algo certo, mas com a intenção errada. Porque se você não crê, você pode ficar sempre pedindo, mas nunca vai chegar à sua bênção. Então nós precisamos pedir crendo
que vai acontecer através de jejum, através de oração e através do conhecimento. Priscila, é muito importante o conhecimento, sabe? Eu acho que quando a gente vai. A maturidade, eu digo que muitas pessoas acham que a maturidade vem pelo crescimento, né? Ah, eu Uhum. já tenho 50 anos, já passei por muita coisa na minha vida, tudo bem. Experiência conta sim e muito, mas a maturidade, ela vem por conhecer a palavra de Deus, porque é onde nós conseguimos deixar muitas vezes de ser mimizentas, sabe? A gente deixa muita coisa para lá, a nossa identidade nos traz uma fortaleza, né, onde a gente jamais imaginaria ter. Então é esse conhecimento que ele é precioso e ele precisa ser adquirido todos os dias, né, Priscila? Então assim, eu queria que você também falasse um pouquinho do seu testemunho, daquilo que te trouxe a conhecer a palavra de Deus, porque hoje você, né, hoje é uma psicoterapeuta, escritora, eu sou muito orgulhosa da minha amiga em dizer que ela é escritora, e com certeza a palavra de Deus tem a ver, com certeza, né, o seu testemunho, a sua busca tem a ver do que onde você chegou hoje, né? Então Com conta um pouquinho o certeza. seu testemunho para as pessoas, porque isso vai ajudar muito a cada um a se fortalecer. Com certeza. Bom, eu conheci Jesus, eu digo que eu conheci Jesus há 15 anos Por atrás, aí. através de um aborto. O aborto, a ciência diz que 20% das mulheres, elas abortam na primeira gestação. Porém, eu não me contentei somente com isso. Eu fui atrás, Rebeca, de saber o para quê Deus estava fazendo eu passar por isso, Permitindo, né? permitindo eu passar por isso. Porque só um minutinho, Deus ele não manda nenhuma doença, nenhum aborto para ninguém, Deus não manda nada de ruim, só que às vezes, né, a gente tem que permitir alguma coisa por algo maior. Deus sabe exatamente como nós como nós iremos acordar, É isso, né, ele ele sabe de nos tudo, conhece é profundamente. isso. Então ele sabe o que permitir para que a gente possa acordar, para que a É, gente possa enxergar, para que as escamas dos nossos olhos caiam, né. isso, E aí eu não me contentei com isso e eu fui atrás, né, de saber, fui buscar conhecimento, né, amém. o porquê, o para quê. E aí eu me deparei com um pai amoroso. Antes eu tinha uma relação com Deus, com um pai que poderia me castigar, poderia para eu aprender, me dar lição, né. Deus é justo, Deus às vezes ele Justo. precisa permitir tais situações, mas ele é de sobremodo, assim, a essência dele é o amor, ele é o É, amor, Deus é amor, né. né? Então o amor dele supera qualquer coisa. Então foi aí que eu tive realmente um encontro com Deus, Amém, que eu Jesus, descobri glória a que Deus ele por era um isso. pai amoroso, que ele era um pai que ele entendia as minhas limitações, ele entendia o porquê eu não conseguia, desempenhar tal função, ou ele não me amava de acordo com o que eu conseguia, com o meu êxito, com o meu fracasso, não, ele me amava, Da forma porque ele como me você é. amava, da forma que eu era. Ele tinha misericórdia de mim, ele me Amém, entendia, Jesus. e eu descobri um pai onde eu podia ter um relacionamento. E isso de fato mudou toda a minha vida, mudou Amém, toda a minha história, porque hoje eu conto com ele é e ele isso, conta comigo. é isso. E aí, desde dessa época, eu passei por 3 gravidez, tive meus filhos, assim Amém. como ele tinha me Para honra e prometido, glória do Senhor. né, 3 filhos lindos, maravilhosos, Isso. saudáveis. E ele me deu mais do que eu podia, né, porque Hum, Deus ele nos surpreende, é, na verdade. Mas esse tempo todo, Rebeca, eu tenho aprendido muito a esperar em Deus e a é isso. descansar em Deus. Amém, amém. Que nós, a nossa cultura humana, nós não aprendemos a descansar. Nós não temos a cultura do descanso. É isso. E isso também é uma das causas do grande estresse que as mulheres têm vivido, Verdade. porque nós não nos permitimos descansar. Nós não entendemos que é necessário Descansar. descansar. Jesus Jesus descansou. descansou. Jesus ele ia para o monte para orar e descansar, então por que Isso. não, né? Então eu tenho aprendido muito sobre isso na minha vida. Tudo existe um tempo para todas as coisas. Já Eclesiastes já diz. Existe, um 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 plano de fato,
E, infelizmente, o mundo que nós vivemos não é fácil nós acessarmos esse plano. É preciso esperar em Deus, descansar em Deus, é Isso. preciso plantar para colher. A nossa cultura, a cultura dos nossos filhos, é, não tem, nós não aprendemos a espera. É. Né? Nós não aprendemos a plantar para colher, porque nós, nossa geração, tem tudo pronto. É isso. Né? Tudo fast food, é tudo pronto, a gente não espera. Aqui eu peço uma comida aqui, chega aqui rapidinho e tal, já resolvo, né? Tudo é instantâneo, tudo é rápido. Mas o reino de Deus, nós precisamos, né? Uma lei, tem coisas no reino de Deus que ele não muda. Ele é fiel ao reino dele. É isso. Então, Deus, ele ele não muda o fato da lei da semeadura. É isso. Nós precisamos plantar para colher. Tudo. Hoje eu vejo que as pessoas querem colher para plantar. É isso, tá? Não, Faz o inverso. eu só faço se ele fizer primeiro. É. Se ele não fizer primeiro, por exemplo, no casamento, né? Hum. Se ele não der o primeiro passo para É. reconciliação, eu também não dou. É. Isso é orgulho. Então, o reino de Deus é o contrário. É. Você tem a disposição, né, da reconciliação, e aí vem a recompensa, É isso. né? Vem a colheita. Então, é aquela história, tudo é o conhecimento, tudo parte do conhecimento, Tudo parte do né? conhecimento. Então, nós possamos nos conhecer melhor e conhecer Jesus melhor, a essência de Jesus. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Sabe, eu levei uma palavra agora essa semana não, sábado agora em Aracati, Priscila, e coincidentemente teve um teatro lá na igreja antes da minha palavra e as pessoas levaram uma jaula. Elas fizeram uma jaula, né? Sabe, jaula de pássaro, de Uhum, tucano, de uhum. leão, jaulas mesmo. E aí era uma jaula assim, com as grades, né? E aí Deus ministrou ao meu coração e disse assim: Rebeca, na sua pregação, você vai falar sobre essa jaula, né? E o que foi que Deus me mostrou, Priscila, através dessa jaula? Que nós, homens, mulheres, pessoas que não buscam o conhecimento, elas estão presas numa jaula. Elas estão presas numa jaula no segundo céu, que é onde estão os principados e as potestades. A Bíblia é clara quando ela diz isso. Então, nós estamos sendo marionete de Satanás. Essa é a palavra. Eu não tenho o que esconder, né? Vocês sabem que eu sou direta, eu gosto de confronto. O meu pastor até falou assim: se você não tiver uma amiga que lhe confronte, pague alguma, porque nós só crescemos realmente quando a gente é confrontada. E eu amo ser confrontada. Eu digo que eu só sou quem eu sou hoje por tantos confrontos que eu tive de mentores, de pessoas, de pastores, de amigos que realmente me amam. Então, se você tem uma amiga ou um amigo que lhe ama, ele precisa lhe confrontar. E diante disso, quando Deus me mostrou aquela jaula, eu disse assim: tem muitas mulheres aqui aprisionadas, porque a gente não conhece a verdade, a gente precisa perdoar, a gente precisa, sabe, tirar toda aquela carga que tem sobre nós, porque muitas vezes, como a Priscila falou, se ele não perdoar, eu não vou perdoar. O que é isso? Tipo, Na por quê? verdade, eu sempre falo Ah, que o perdão não é algo que uma luz que vem, nunca. não existe isso, né? É, Nós precisamos contabilizar o prejuízo, é isso. né? Porque se eu chegar para a Rebeca hoje e dizer assim, Rebeca, você me perdoa? A Rebeca vai dizer, de quê? É, Né? é, Ainda que ela saiba que é um princípio que ela segue de Jesus perdoar, mas ela precisa exatamente. saber o que ela vai perdoar. É, Então, muitas vezes, o que tem dificultado muitas pessoas a alcançar o perdão verdadeiro, o perdão que gera o amor, o perdão verdadeiro mesmo, genuíno. genuíno, é exatamente isso, é contabilizar o prejuízo. O que ele me fez? O que foi que ele me deu de prejuízo para eu poder de fato perdoar? Então, tudo parte do que nos limita. E para a gente saber o que nos limita, nós precisamos conhecer o nosso coração. É isso. Não dá para passar pela vida superficialmente até do próprio coração. E eu preciso complementar, amiga, dizer que a Bíblia fala
que o coração ele é enganoso. Então, muitas vezes as pessoas dizem: "Não, mas o meu coração ele já está em paz, eu já perdoei". Mas às vezes você tem que olhar para a sua vida e dizer assim: "Será mesmo que eu perdoei? Porque eu perdoei, mas eu quero perdoar do meu jeito. Eu perdoei, mas eu não quero conviver. Eu perdoei, É. mas eu não falei com a pessoa. Eu perdoei". Ei, o perdão é sobre você, não é sobre o mal que lhe fizeram. Porque o mal que lhe fizeram, a conta dele é com ele e Deus. Então nós precisamos nos libertar de uma prisão que foi imposta por talvez outra pessoa e a gente criou, como a Priscila disse, um prejuízo sobre nós e a gente precisa contabilizar. Eu vou mesmo querer viver esse prejuízo? Porque quando a gente não libera o perdão para essa pessoa, mesmo que a gente não tenha feito nada, amiga, a gente está preso. Então, nós precisamos entender que o perdão é sobre nós, não é sobre a outra pessoa. Então, assim, o perdoar, ele é libertador. E a Bíblia diz que Jesus ordena que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Então, o perdão, ele é todos os E dias. também nós precisamos alinhar as nossas Isso. expectativas, porque muitos dos perdões que nós precisamos liberar, eles nasceram de uma expectativa Ixi, errada, é porque verdade. nós Muito bom. colocamos nós temos uma mania de colocar as nossas responsabilidades na mão do outro. A minha felicidade É na mão isso. do outro, na mão do meu marido, na mão do meu filho, mas a sua felicidade está na sua mão. Na sua. O seu relacionamento com Deus não está na mão do pastor, nem É da isso. profeta, está na sua mão. É isso. Então, quando nós conseguimos alinhar as nossas expectativas, o que é meu e o que é do outro, tudo fica mais claro, É. né. Na neurociência diz que nós temos uma estrutura chamada córtex pré-frontal aqui na frente. E a neurociência diz que quando uma pessoa que vive em oração, quando ela ora, Eu amo isso. o córtex pré-frontal, ele é mais grosso, ele é mais maduro. Isso quer dizer o quê? Que quem ora tem mais, habilidade na tomada de decisão, Isso. né, no raciocínio, entende? Então, nós precisamos, em paralelo, né, viver uma vida de conhecimento da palavra de Deus e uma vida de conhecimento de nós mesmos, É isso. porque muitas coisas nós estamos colocando nas mãos de Deus, É. É que na muito fácil culpar todo verdade mundo, né. sempre a gente quer culpar, a Alguém. gente quer procurar um culpado, né, a nossa mente, tá gente, faz isso com a gente. É, A nossa mente faz com que nós nos culpemos. é isso. Quantas pessoas têm a culpa? Eu fiz uma mentoria agora, que é uma mentoria de uma mulher de sucesso sem culpa, Amém. porque hoje, né, a mente da gente nos leva a um lugar de É, culpa, de culpa. nos leva a uma prisão, como você falou, né, existem É, muitas pessoas, Rebeca, que estão aprisionadas. aprisionadas na culpa. Eu vejo isso direto. Aprisionadas e a mente fechada, e não tem a disposição de escutar, um coração disposto. Nós precisamos de pessoas com corações dispostos a Coração aprender, aberto. não é verdade? Um coração aberto, um coração aquebrantado. É isso. É isso, porque quando a gente entende o caminho, é muito mais fácil. Quando a gente entende aonde nós precisamos seguir, é mais fácil. A gente precisa desse Deus que não vai deixar a gente solto, sabe? Que não vai deixar a gente de qualquer forma. Então nós precisamos seguir os princípios de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos estar ainda mais fiéis àquilo que Deus quer nos entregar, porque Priscila, todos todos os dias, Deus está falando comigo e com você. Todos os dias, Todos os mas dias. basta a gente se deixar vulnerável e calar as vozes do mundo para escutar a voz de Deus. E eu preciso te dizer hoje, a Priscila contou um pouco do testemunho dela, falando que foi através de um aborto. Eu não sei qual é a sua dor hoje. Eu não sei o que é que você carrega. É muito fácil você olhar para mim, para a Priscila e dizer: "Ah, elas não sabem o que eu passei. Ah, elas não É. sabem da minha vida. Meu marido me traiu, eu perdi um filho, eu sou assim, eu sou assim". Eu preciso te dizer uma coisa, eu não preciso saber da sua história, nem a Priscila. Mas Deus, ele já sabe, mesmo que você nunca tenha clamado por ele.
Mas eu te digo que se você clamar e se você buscar um Deus, Ele vai te dar todas as ferramentas para você superar a sua dor. E quando você superar a sua dor, você vai entender o tempo que você perdeu. Porque em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus nós somos mais que, meu Deus, felizes, alegres. Porque Deus, ele não deu um aborto para Priscila. Deus, ele não te deu um câncer. Deus não fez você perder um filho. Você não pode se revoltar com Deus por algo que aconteceu na sua vida. Você viu que eu disse no começo desse podcast que muitas vezes nós somos o vilão da nossa própria vida. E a Priscila falou: o que a gente planta, a gente colhe. Então, se você plantar maçã, você vai colher abacaxi? Não. Não. Então, se você quer plantar amor, você tem que colher. Se você quer colher amor, você tem que plantar amor. E assim vai. Então, nós plantamos talvez coisas lá atrás, mas que eu preciso dizer que Deus esquece o seu passado. Mas o que é que você fez no seu passado que você está colhendo isso hoje? Qual é o perdão que você tem que liberar para o seu passado? Qual é a pessoa que você foi no seu passado que você precisa dizer assim: ei, hoje eu não quero mais ser essa pessoa. Hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Hoje eu vou procurar a Priscila. Hoje eu vou procurar uma igreja. Hoje eu vou procurar o meu amigo. Hoje eu vou procurar o meu padre. Hoje eu vou procurar o meu pastor. Eu não sei quem você vai procurar, mas eu sei que o poder da decisão, se você decidir hoje, disser eu quero uma vida melhor e eu quero buscar esse Deus, esse conhecimento, através de uma terapia, através de igrejas, através de pessoas certas que vão te levar para você saber o porquê você passou isso. Deus vai estar todo o tempo te esperando. No meu livro, Rebeca, tem Hum, um exercício hum, que, para mim, é um exercício que foi, na minha vida, foi libertador, onde eu amém, entendi muitas coisas. É o seguinte, é a história da nossa vida, que Deus tem um plano original amém. e Satanás tem um plano paralelo. Verdade. Muitas vezes nós tomamos decisões e pedimos para Deus abençoar as nossas decisões, pela nossa inquietação, pela inquietação da nossa alma, e Deus Hum, entende isso. entende. Ele é Pai, É. amoroso, e ele não só entende, como ele aproveita. Você vê lá no exercício o plano paralelo Hum, e há quanto tempo você está nesse plano original, hum. tá? E aí você identifica o seu ministério e você entende que quantas decisões você tomou. Você vê ali no papel, meu Deus, quantas decisões eu tomei sem te consultar. É. Vixe, Sem inúmeras. sequer consultar a Deus e pedir, e ainda assim ele abençoou. Amém. Porque Deus, Ele é misericordioso transforma demais. maldição em bênção. É Aquilo isso. que tu decidiu errado, sem falar com ele transforma Olha que maldição bênção. em bênção no teu plano original. Existe um pai desse, meu Deus, Pois é, só Deus. agora, ele não vai transformar maldição em bênção, Rebeca, em um dia. É Não é verdade. verdade? É isso. Será necessário um processo. É isso. E é nesse processo que nós vivemos. É isso. Todos os dias. É, Para voltar para essa história. é isso. Para fazer a vontade de Deus na nossa vida. É isso. Porque nós fomos feitos para dar certo com Deus. Amém. Para conhecer a verdade. É verdade. A verdade é o plano original dele na nossa É vida. isso. Infelizmente, nós vamos ter que começar a encerrar já. Tá tão bom, né? É Tá tão bom ótimo. falar de Jesus, é tão bom, mas nós Muito bom. temos que encerrar, né? Para o podcast ficar no limite certo. Nós também temos muitos compromissos, né, Priscila? Mas não tem nada melhor do que falar de Deus. E complementando isso que a Priscila falou, a palavra de Deus diz que nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus, para glorificar o nome dele. Seja como eu disse, você em cada área, nós precisamos glorificar o nome dele. E eu quero trazer uma verdade, Priscila, aqui, para encerrar o nosso podcast, que Deus não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas daqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e anda pelos princípios da palavra. Mas eu preciso te dizer que aqueles que não conhecem, não têm o conhecimento e não buscam, Deus não está no controle da sua vida, infelizmente. Mas se você quer que esse controle
ele volte para as mãos do Senhor. Você pode aceitar até Jesus aí na sua casa assistindo esse podcast agora e depois você procura as pessoas certas para dizer: ei, eu quero aceitar aí esse Jesus que a Rebeca falou, que a Priscila falou. Eu quero aceitar esse Jesus, a palavra, porque aí sim ele vai estar no controle da sua vida. Quando a gente dá todo esse amor e entrega realmente a nossa vida nas mãos dele. Então, eu quero que você encerre aí, né, esse podcast aí com todo o seu amor que você tem, que você já derramou tanto sobre as nossas vidas. E como tem muito assunto, nós vamos depois fazer o segundo Uma parte episódio, 2. porque é bom demais falar de Jesus. Gente, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Gente, quero agradecer aqui esse tempo que vocês Amém. escutaram o nosso bate-papo. Foi muito bom estar aqui. Muito bom. Sempre é muito bom conversar com você e ainda mais sobre Jesus, não é É verdade? verdade. Quero dizer para você, mulher, homem, adolescente que está nos escutando, não adie mais Amém. a sua felicidade, não É adie verdade, mais Jesus. priorizar a sua essência. Você não é um erro, você é filho de Deus, amado, desejado e perdoado. Isso. E corra atrás do seu plano original que Deus tem para você, Amém. que certamente você terá muitas alegrias, muitos momentos maravilhosos e momentos de espera, de renúncia, que nós também fomos feitos para isso. Jesus nos fez perfeitos. Jesus não fez ninguém errado, não é verdade? Na família errada, Nada. com o pai errado, com a mãe errada, não é verdade? Tem muitas pessoas que amaldiçoam seus filhos e às vezes os filhos amaldiçoam as mães, mas cada um de nós fomos feitos, fomos gerados pelo ventre correto, É isso. né? Eu costumava dizer, quando eu perdi, né, eu abortei, eu dizia que a mulher, existem mulheres que não podem, né, ter filhos, mas a missão delas é muito maior do que a maternidade. Isso. E eu não imagino que missão, quão grande é essa missão, porque ser mãe já é uma missão muito grande, mas eu tenho certeza que se Deus não fez ela para ser mãe, ele conta com ela para algo muito maior, não é verdade? Então, que vocês possam ver, ter a visão de Deus. Amém, Né? amém. Priscila, muito obrigada. Muito Você sabe que obrigada eu a lhe você, amo. eu também. Obrigada por você ter aceito mais um convite, né? Muito Eu quero obrigada. lhe abençoar, né? Dizer que você vai ser uma mulher ainda mais próspera Amém. nessa terra, uma mulher Amém. ainda mais cheia de Deus. Deus vai derramar ainda mais dons com você. Amém. Porque na palavra de Deus, lá em Atos 5:29, diz que é melhor obedecer aos homens do que melhor obedecer a Deus do que aos homens. E a Priscila é essa pessoa que entendeu que é melhor obedecer a Com Deus. E certeza. quando a gente obedece a Deus, Deus vai derramando mais e mais coisas sobre verdade. nós. Então, assim, quero declarar que você seja essa ainda mais obediente, porque aquilo que Deus está Amém. derramando sobre você é fruto daquilo que você está buscando. Amém. Então, que você seja ainda mais cheia de amor, que a sua família seja cada vez mais cheia Amém. de saúde, uma família sacerdotal, uma família linda e uma Amém. família que vai cumprir todos os propósitos do Senhor. Amém. Viu? Então, que Deus te abençoe A você muito também. e conte comigo sempre. Que Muito Deus lhe obrigada abençoe pelo muito seu também. Amém. Na sua família. Amém. Abençoe seu ministério, Amém. Abençoe esse movimento que é o Mulheres com Jesus. Amém. Que já tantas mulheres fazem parte, Amém. que já é tão abençoado, Amém. que Ele derrame graça e bondade Em nome de Jesus. e prosperidade na sua vida. Amém, amiga. Tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês e um lindo dia aí. E eu espero os testemunhos e os comentários através desse vídeo, porque nós estamos aqui para poder te servir.